Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é ligações químicas. Vamos entender melhor esse tema? Nós sabemos que a matéria é feita por átomos. Observe a imagem. Aqui nós temos um copo d'água. Esse copo d'água é formado por moléculas que compõem o vidro. Nós também podemos observar a água presente nele. Nós temos moléculas de H2O. A água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Esses elementos se ligam na natureza. Se ligam de forma a ficarem estáveis. Portanto, essas ligações precisam ser estudadas. Como que se estabelece essas ligações? Qual é a ordem que isso ocorre? Aqui nós temos, por exemplo, o átomo de oxigênio que é representado. Nós temos no núcleo do átomo, vamos relembrar? Cargas positivas e cargas neutras. No caso do oxigênio, número atômico 8, portanto, ele possui 8 prótons, 8 cargas positivas. E em volta, os elétrons, que são as cargas negativas. Um átomo neutro possui a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Esses elétrons são distribuídos em camadas. Aqui nós temos a configuração de um átomo. Como que essas cargas são distribuídas? Aqui nós temos a representação de camadas que vai do K até o Q. O oxigênio tem número atômico 8, como comentamos. Consequentemente, tem 8 elétrons. Vamos ver a distribuição eletrônica dele? Nós temos, no máximo que cabe na camada K, 2 elétrons. Na camada L caberia 8, na M 18, na N 32, na O 32, na P 18 e na Q 8. Porém, nós só temos 8 elétrons para distribuir. Como que nós vamos fazer essa distribuição? Aqui nós podemos distribuir 2 elétrons na camada K e 6 na camada L. Aqui nós temos 8 elétrons distribuídos. Vamos observar outros exemplos? Cálcio tem 20 elétrons na sua composição. Tem 20 prótons e 20 elétrons. Vamos distribuir as cargas negativas elétrons? Colocamos 2 na camada K, 8 na camada L, já temos 10 distribuídos, 8 na camada M e no final nós colocamos 2 na camada N. Por que não 10 nessa camada M para finalizar essa distribuição? Porque a última camada nunca pode passar de 8 elétrons. É a regra do octeto. É o que mantém um átomo estável. É apenas, no máximo, na camada de valência, a última camada, 8 elétrons. Outro exemplo é o sódio. O sódio tem 11 elétrons para ser distribuído. Distribuímos 2 na camada K, 8 na camada L e 1 na camada M. Por que não vão 9 na camada L? Porque a última camada não pode ter mais que 8 elétrons. Aqui nós temos a distribuição nas grandes camadas. Há também uma forma de distribuição em subníveis, que é o objeto de uma próxima aula. Vamos entender a função das ligações químicas. Os átomos ligam-se aos outros, formando moléculas ou íons mais estáveis. Então, toda essa ligação aqui realizada é para manter o átomo estável. Se ele não tem 8 elétrons na última camada, ele precisa se ligar a outro átomo para conseguir essa estabilidade. Regra do octeto. Então, nós temos aqui, por exemplo, hidrogênio e oxigênio. Se o hidrogênio tem 6 elétrons na última camada, como nós vimos, ele precisa receber 2 elétrons. Aqui nós temos um exemplo de ligação com hidrogênio, para ele se tornar estável. Há vários tipos de ligação. Ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Na ligação iônica, nós temos a ligação entre um metal e um não metal. O metal, geralmente, ele possui poucos elétrons na última camada. Então, é uma maior facilidade para ele se ligar com o não metal. Observe a imagem. Aqui nós temos, inicialmente, átomos neutros. O cloreto de sódio que é formado. Nós temos o sódio e o cloro. O sódio doa 1 elétron para o cloro. Consequentemente, ele que tinha 1 elétron na última camada, passa a ter 8, porque ele vai doar 1 elétron para o cloro. Portanto, o sódio fica estável. O cloro, que tinha 7 elétrons na última camada, recebe esse elétron e fica com 8 também. Portanto, os 2 átomos ficam com 8 elétrons na última camada. Consequentemente, você tem a formação de uma estabilidade. Na ligação iônica, a ligação entre esses 2 átomos, um doa e um recebe elétron, a ponto dos 2 ficarem estáveis. Portanto, ligação iônica é caracterizada pela doação de elétrons,
formação de íons, ou seja, a formação de um átomo que fica positivo e outro negativo. Consequentemente, você tem átomos eletricamente, né, carregados. Nós temos positivo ou negativo e não mais neutros, como no início da ligação. O cloreto de sódio é o sal de cozinha. Então, essa ligação que vimos há pouco é a formação do sal de cozinha, cloreto de sódio. Na ligação covalente, não há a forma de doação. Por quê? Ela ocorre entre geralmente dois não metais. Os não metais têm muitos elétrons na última camada. Não tem como doar. Então, eles compartilham. Exemplo aqui do oxigênio. Exemplo aqui na formação também do cloro. Nós temos aqui átomos que precisam compartilhar elétrons para que eles fiquem ao mesmo tempo com 8 cada um. Então, nesse caso, nós temos compartilhamento de elétrons. Essa atração que mantém os átomos unidos se dá na formação de moléculas e é uma atração entre dois não metais. Ligação metálica. Os retículos cristalinos que formam os metais são um aglomerado iônico, ou seja, são compostos ou por átomos positivos ou negativos. Os elétrons presentes na camada de valência, que é a última camada, dos átomos do metal são deslocados. Então, aqui nós temos um exemplo. Quando um elétron sai da camada de valência e passa para outro não metal, nós temos a formação de um átomo positivo. Então, nas ligações metálicas, que acontecem entre dois metais, você tem sempre o deslocamento de um elétron de um metal para outro, formando um átomo positivo. Quais são as propriedades dos metais? Maleabilidade. É a capacidade de se produzir chapas a partir de um metal. O metal tem essa característica de alta maleabilidade, então você consegue formar diferentes materiais, ferramentas a partir dele. Condutividade. Os metais, de uma forma geral, conduzem muito bem calor e eletricidade. Aqui nós temos o que chamamos de metais condutores. Na fiação da nossa rede elétrica é formado por cobre. Por que é formado por cobre? Porque o metal conduz bem a eletricidade. Então, o fato dele conduzir bem a eletricidade, conduzir bem calor, ele é caracterizado, ele acaba sendo utilizado nessas atividades. Quando nós vamos esquentar alguma coisa no nosso fogão, a preferência é sempre por uma panela de metal, porque você tem um rápido aquecimento. E justamente na parte que pegamos na panela, nos cabos, são sempre feitos de materiais isolantes, madeira, silicone, que não tem um rápido aquecimento, como os metais. Ductibilidade é a propriedade dos metais de produzir fios. Então, essa alta eficácia em produzir fios a partir dos metais acaba produzindo também uma facilidade de condução elétrica. Então, os metais têm uma grande facilidade de ser condutores devido à sua ductibilidade. Estabilidade dos gases nobres. Como nós falamos, as ligações químicas acontecem sempre para manter um átomo estável. Mas aqui nós temos os chamados gases nobres, que têm esse nome porque não precisam se ligar a outros elementos, raramente se ligam. Os gases nobres já têm 8 elétrons na última camada de distribuição, consequentemente já são estáveis. Nós vamos ver um vídeo agora sobre os gases nobres. Gás nobre é uma tradução de um termo alemão utilizado por Hugo Erdmann em 1898. Para indicar elementos com nível de reatividade química extremamente baixa. Na tabela periódica, os gases nobres são aqueles elementos ali do grupo 18, sendo eles o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e o radônio, que ocorrem naturalmente. E também tem o organessônio, que é artificial. Os gases nobres em condições normais de temperatura e pressão, são gases inodoros, incolores, não são inflamáveis e são de baixa reatividade química, ou seja, ao contrário dos demais elementos, os átomos dos gases nobres dificilmente se combinam com outros elementos, pois são extremamente estáveis, sendo encontrados isolados, formando substâncias simples e monatômicas. Qual o motivo dessa nitidez toda, hein? Isso ocorre porque os gases nobres possuem a camada mais externa, a chamada camada de valência, já completa. E adivinhe só,
Essa é a camada que geralmente participa das ligações químicas. Por isso, os gases nobres não possuem tendência a doar ou receber elétrons. Falaremos mais sobre isso na regra do octeto. E será que existe composto com gases nobres? Existe sim, porque os cientistas já obtiveram em laboratório vários compostos de gases nobres, como os óxidos de xenônio, que foram obtidos sob condições extremas, porque naturalmente não ocorrem. Os gases nobres são relativamente raros por aqui na Terra. O hélio é o segundo elemento químico mais comum no universo, perdendo apenas para o hidrogênio. Porém, aqui na Terra, sua participação é bem pequena, sendo o hélio apenas o terceiro colocado entre os gases nobres. A razão é que, devido à sua baixa massa atômica, o hélio não fica retido pelo campo gravitacional terrestre. As fontes de hélio aqui na Terra provêm do decaimento de elementos pesados, tais como o urânio e tório, encontrados na crosta terrestre, e tendem a se acumular em campos de gás natural. Para o uso em escala industrial, o hélio é obtido a partir desses campos de gás natural, usando técnicas de separação de gases. O argônio, por sua vez, é o gás nobre mais abundante da Terra, ocupando cerca de 0,93% da atmosfera, mas é relativamente raro no sistema solar. Essa abundância aqui na Terra é aumentada devido ao decaimento do potássio 40, do qual o gás desprende-se lentamente e vai para a atmosfera. Assim como o argônio, os gases neônio, criptônio e xenônio são obtidos para o uso industrial a partir da separação do ar, usando métodos de liquefação de gases seguida de destilação fracionada. Acertou, né? E o radônio, como é obtido? Normalmente ele é isolado a partir do decaimento radioativo de compostos dissolvidos de urânio, tório ou rádio. Beleza! Já sabemos quem são e como vieram. Agora, para quê, hein? Será que tem alguma utilização prática? Sim, com certeza. A inércia dos gases nobres os torna muito úteis em aplicações onde reações não são desejadas. Por exemplo, o argônio é utilizado em lâmpadas de bulbo para prevenir a oxidação do filamento de tungstênio. A maioria deles são largamente empregados em painéis luminosos de propaganda e em lâmpadas fluorescentes. E o hélio também é utilizado em cilindros de mergulho em grandes profundidades para evitar a toxidez do nitrogênio e o efeito letal do oxigênio quando submetidos a altas pressões. Também substitui o hidrogênio em dirigíveis e balões, devido aos riscos decorrentes da alta inflamabilidade do hidrogênio. Ele, por ser inerte, não se inflama, né? Uhul! Agora você já sabe tudo sobre gases nobres. Vamos comemorar o novo aprendizado comentando assim, #gases nobres. Ok! Espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você e nos acompanhe, que ainda vem muita coisa legal por aí. Esse foi o Escola Animada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Vamos realizar alguns exercícios? Com base no conceito de ligações químicas, explique a charge a seguir. Aqui nós temos uma sala de aula, os professores e aí uma atração entre alunos. Talvez um dos senhores poderia me dizer o que há de tão atraente lá fora? Observe a imagem, aqui nós temos átomos sendo atraídos, cargas positivas sendo atraídas por cargas negativas. E a brincadeira é que o professor está tentando dar aula e não está conseguindo. Qual é a resolução dessa questão? Como que você explicaria o que está acontecendo na charge? Os alunos estão sendo atraídos para a janela por conta da ligação química. Como os elétrons positivos são atraídos pelos negativos, os alunos positivos foram atraídos pelas alunas negativas que estão do lado de fora. Com base no conceito de ligações químicas, explique atirem ao lado. Cara, você realmente deveria vir para a piscina. Tem 2 hidrogênios para cada oxigênio dançar. Explique o que está acontecendo nessa imagem.
A molécula de água é formada por duas ligações covalentes, OH, sendo HOH a fórmula estrutural, H2O. O átomo de oxigênio possui 6 elétrons na última camada de valência, lembra que aprendemos? O oxigênio tem 8 elétrons, distribui 2 na camada K, 6 na camada L, portanto tem 6 na última camada, e ele precisa se ligar a 2 hidrogênios para obter 8 elétrons na última camada, por isso a formação da molécula de água. As propriedades ductibilidade, maleabilidade, brilho e condutividade elétrica caracterizam letra A, o cloreto de potássio e alumínio, letra B, cobre, prata ou letra C, aço e PVC? Qual é a nossa resposta correta? Letra B. Essas características que falamos agora, ductibilidade, condutividade, são de metais. E os metais que nós temos aqui referentes estão na letra B. Chegou a hora de você aparecer na TV. Vamos representar as ligações químicas de forma criativa? Você pode utilizar massinha de modelar, bolinhas de papel, palitinhos, entre outros materiais. Represente a ligação que acontece em diferentes elementos, pesquise sobre as ligações químicas que acontecem. Você pode representar do cloreto de sódio, como nós vimos que é o sal de cozinha, da água. Represente essa troca de elétrons entre os elementos. Você pode tirar foto e mandar para a gente no telefone que está na sua tela. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre ligações químicas. Até uma próxima!